Pois é, voltei aqui ao modelo rádio em que a pilha de livros é feita apenas com a minha voz e não com a minha imagem. Não é que eu tenha abandonado o YouTube, a pilha de livros continua a estar no YouTube todos os dias, só que apenas com a voz e com uma imagem fixa. É a solução que eu encontrei para eu próprio conseguir continuar a fazer a pilha de livros todos os dias, que é algo que eu gosto muito, mas a criação dos vídeos diários era mesmo algo muito pesado no que toca ao tempo, e afinal há outras coisas a fazer na vida, além de fazer um podcast diário. Também não abandono o YouTube, no sentido em que vou continuar a fazer vídeos, esses sim com a minha imagem, sobre a língua. Vão ser mais ou menos regulares, vamos ver. Portanto, se está a seguir o canal de YouTube que eu criei, continua a seguir, ele continua a existir, vou continuar a publicar por lá vídeos, e a pilha de livros também está por lá. Mas se por acaso gostava muito de ver a pilha de livros com imagem, eu lamento, mas foi mesmo impossível. Eu tentei, foi uma tentativa. A pilha de livros vai crescendo, vai mudando, vamos fazendo tentativas, e esta foi uma experiência, e agora voltamos um pouco atrás para depois podermos continuar. Entretanto, como disse há 2 episódios, se bem me lembro, estou a pensar fazer mais um audiolivro para a pilha de livros, talvez já para a semana, vamos ver. Para a semana eu tenho uma viagem à Galiza, onde vou falar com o Sam the Kid em 3 escolas. Eu depois darei mais informações, e como vou à Galiza, queria deixar preparado, eu vou lá estar só apenas 2 dias, uma noite, mas mesmo assim queria já deixar os episódios alinhavados, porque vai ser uma semana agitada, e por isso estou a pensar criar um audiolivro. Tenho já aqui uma ideia na cabeça, com base no texto que já escrevi, mas depois falaremos sobre isso. Hoje eu queria falar daquilo que é acessório num livro e que acaba por se tornar muito importante. Esta ideia vem do facto de eu ter passado, ou seja, eu passei para um formato que não era assim tão diferente à partida, apenas gravar a minha cara a falar, a fazer aquilo que estou neste momento a fazer, não havia grande diferença. E, no entanto, alguns pormenores, o facto, por exemplo, de não poder parar e voltar um pouco atrás quando há uma frase que não me agrada, no vídeo é muito mais difícil. O facto de ter de fazer uma exportação do vídeo que demora muito tempo, uma série de outras questões, ter de pensar na luz, às vezes até ter de pensar se, por exemplo, se eu estiver de pijama, talvez não vá fazer o vídeo. Há aqui uma série de pormenores que parecem pormenores, mas que depois tornam o processo muito mais difícil. Ou seja, as mudanças à partida não são muitas, mas depois, digamos que na prática, são muito mais significativas. Isto tudo lembrou-me de algo que acho que não tinha ainda falado assim de forma tão direta, que é os aspectos secundários de um livro, às vezes, tornam-se muito importantes para o prazer ou a falta dele na leitura desse livro. Às vezes aquilo que é acessório torna-se muito mais importante do que nós próprios admitiríamos. E estou a falar de coisas como o tipo de letra. Há tipos de letra que me agradam particularmente, e não consigo aqui agora sequer dizer bem os nomes, embora eu pudesse investigar, mas há, por exemplo, estou a pegar no livro que estou a ler do Ian McEwan, que já tinha falado dele há uns dias e não consegui acabar de ler, o Lessons. Este é um tipo de letra muito particular que todos os livros do autor têm. Pelo menos os livros que eu li nos últimos anos. E é quase um dos prazeres do reencontro com este autor, encontrar este tipo de letra. Eu sei, isto parece acessório, parece algo até quase fútil, mas é mesmo um dos prazeres que eu tenho. Tal como também a textura do próprio papel. A textura do papel em que estou a ler este romance. E agora, claro, podíamos falar agora aqui da questão de ler em papel ou ler num dispositivo eletrónico, e vou chamar-lhe agora Kindle, que é aquele que eu tenho e que é aquele em que eu leio, onde a questão é diferente. No Kindle, claro que não temos a textura do papel, claro que não temos o cheiro, claro que não temos a capa, mas temos outra coisa um bocadinho diferente. O tipo de letra é sempre o mesmo em todos os livros, o que
pode parecer mau, mas ao mesmo tempo cria uma experiência contínua que leva a que os livros não estejam sujeitos a esta avaliação um pouco mais superficial do tipo de letra, ou seja, eu consigo ler. Há livros em que eu prefiro o Kindle, porque aquele tipo de letra eu estou habituado e não gosto nada do tipo de letra da edição em papel que por acaso tenho. Não sei se isto faz algum sentido. Mas pronto, voltando aqui ao livro em si, ao livro em papel, claro, a textura do papel é também importante, o cheiro, todos nós falamos muito disso, mas em concreto, sim, é verdade, o cheiro é bom, de alguns livros, não de todos, e faz parte também da experiência de ler. A capa, o peso do livro, e outra coisa que eu acho que é essencial, que são as margens, o espaço em branco, acima de tudo a margem interior, a margem que se for demasiado pequena, há, por exemplo, uma coleção de livros de bolso cá em Portugal que eu não consigo ler porque tenho de estar quase sempre a partir o livro para ler as páginas, para ler a parte dentro do livro. Não gosto de ler aquela coleção por causa disso, e é pena, porque eu gostava que houvesse mais coleções de bolso em Portugal, e há muito poucas. Portanto, o espaço em branco é também essencial para a experiência do livro. E eu sei, vão-me dizer, mas será que é assim tão importante? Será que não estamos mesmo a dar importância excessiva a pormenores e que um livro será bom? Claro que sim, claro que o livro é bom, independentemente destes pormenores, mas a experiência da leitura também é feita disto, também é feita do tipo de letra, também é feita da forma como o texto está distribuído nas páginas, também é feita da capa, claro, também é feita, por exemplo, no que toca à capa. Há autores que são publicados com capas sempre semelhantes, em que muda apenas, por exemplo, a imagem ou a cor. Isto dá-nos uma certa experiência, mais uma vez, contínua na leitura daquele autor, um certo reencontro gráfico, para além do reencontro com o estilo e com a voz do autor. E isto dá-nos um certo prazer. Por outro lado, as capas que são completamente diferentes de todas as outras, dá-nos um certo prazer da descoberta ou da surpresa. No fundo, temos aqui uma tensão entre aquilo que é diferente e que muda a cada livro e aquilo que é igual e que nos permite ter o conforto do reencontro. Estou a repetir muitas vezes a palavra reencontro, não sei porquê. Será que há mais algum aspecto que me tenha esquecido? Algum aspecto que seja acessório, que não seja o texto em si e que é importante para a experiência de ler um livro? Se alguém se lembrar, diga-me, por favor. Gostava ainda de voltar um pouco atrás. Isto tudo leva-me a uma reflexão. Muito do que é a arte, seja na literatura, seja na pintura, até em coisas mais banais, até, por exemplo, na criação de um podcast. Não estou a dizer que isto é arte, ou que estamos aqui a falar de algo comparável à literatura, não é isso. Mas há, em geral, eu não sei se devo generalizar, mas em geral nós temos uma espécie de moldura que será o limite, que será um limite que pode ser de várias maneiras. E dentro dessa moldura existe um espaço sempre de liberdade de cada autor e que até muda em cada livro. Esta moldura pode-se... o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, no caso de um livro, o autor tem sempre alguns aspectos que se mantêm. A voz, aquela voz que nós reconhecemos, em alguns casos até o estilo de pontuação, por exemplo, Saramago tinha a pontuação que nós conhecemos, tinha pontuação, atenção, mas era a pontuação muito particular, às vezes são os temas, e dentro desta moldura criativa depois haveria um espaço de diferença, de mudança, de liberdade. Isto também se aplica, por exemplo, aos aspectos... eu sei que parece que estou a mostrar vários aspectos, mas é algo que me parece que é comum a vários níveis. Isto também se aplica, por exemplo, às decisões gráficas de quem está a pensar de como criar as edições de um determinado autor. As edições vão ter aspectos que são iguais, o tipo de letra, por exemplo, a capa, ou melhor, a estrutura da capa, mas depois há algo que muda. A imagem da capa, como disse há pouco, o título, claro. Portanto, temos essa moldura criativa com um espaço de liberdade. Também acontece isto, por exemplo, como eu estava a dizer, no caso de um podcast ou de um programa de televisão. Vamos olhar, para não pensar que eu estou a falar aqui deste meu podcast em particular. Um programa de televisão tem o genérico, tem a parte final, tem algo que enquadra e que dá conforto, abre um espaço onde depois lá dentro
onde depois lá dentro temos algo que muda, algo que difere. Portanto, a liberdade, a arte tem sempre há sempre esta tensão entre aquilo que se mantém e aquilo que muda em cada episódio, ou em cada livro, ou, enfim, ou em cada quadro também. No caso dos quadros, sim, temos uma moldura real que não deixa a pintura passar para lá da moldura, e depois temos esse espaço de liberdade. Também no caso, no próprio estilo do quadro, cada autor tem um determinado estilo reconhecível, mas depois cada quadro é diferente. Eu não sei se isto faz algum sentido, foi apenas aqui uma reflexão que me vem deste meu alívio, para dizer a verdade, de voltar ao formato áudio para a pilha de livros. E se este episódio não fez muito sentido, não se preocupe, mais episódios aparecerão no futuro e alguns episódios farão um pouco mais de sentido. Muito obrigado e até amanhã.